Por que apenas as construções romanas resistiram ao tempo? Como os antigos da América Central esculpiam esferas perfeitas sem tecnologia avançada? E quem construiu a primeira máquina de vapor da história? Descubra agora tecnologias antigas que intrigam até os cientistas. Quando você pesquisa sobre artefatos antigos inexplicáveis no Google, encontra muitos sites falando sobre teorias de alienígenas, viagens no tempo e coisas paranormais. Mas além dessas teorias, há objetos e invenções reais, descobertos por arqueólogos ou mencionados em registros históricos, que ainda confundem cientistas e historiadores. Não porque sejam de outro mundo, mas porque seu uso é desconhecido ou a forma de fazê-los foi perdida. Vamos aos fatos? Número 1. O concreto romano. O opus caementicium foi um material de construção romano com aparência de concreto, que os construtores da antiga Roma fabricavam no local misturando cal, cinzas vulcânicas e cascalho. Era usado como material de cofragem e para preencher espaços entre paredes, sendo fundamental para a durabilidade de obras lendárias como o Panteão de Agripa e a Basílica de Magêncio. Vários diques romanos resistiram às marés por mais de 20 séculos, graças a este concreto de fórmula desconhecida. A Ponte Fabrício, que liga uma margem do rio Tibre à ilha Tiberina, e o Porto Hexagonal de Trajano, onde navios que abasteciam a capital imperial atracavam, permanecem intactos, enquanto construções de concreto moderno não duram mais de 200 anos. O Império Romano construiu 85 mil quilômetros de estradas com inúmeras pontes, aquedutos, portos, anfiteatros, termas e outras obras, graças ao concreto romano, cuja fórmula exata ainda não foi desvendada. Número 2. O fogo grego. Um fogo que não apenas não se extinguia com água, mas que também podia queimar sobre e até debaixo d'água, deve ter sido a tecnologia mais ambicionada pelas potências que rivalizavam com o Império Bizantino. Este fogo infernal era disparado de um navio para outro, incendiando o navio inimigo e sua tripulação. Recebe o nome de grego, porque sua invenção é atribuída a Calínico, um inventor grego-bizantino do século VII, sendo também conhecido como fogo marinho, romano, de guerra e líquido. Seu uso ajudou o Império Romano do Oriente a dominar o Mediterrâneo Oriental, sendo também utilizado em terra firme, o que permitiu a Bizâncio repelir 2 cercos muçulmanos. Os bizantinos o lançavam na forma de um líquido incendiário através de sifões pressurizados, e os cruzados europeus ficaram tão perplexos ao conhecê-lo que atribuíram suas propriedades a bruxarias. Era o segredo militar mais bem guardado pelos bizantinos, e sua receita se perdeu sem nunca ser revelada, especulando-se que incluía petróleo, enxofre, cal e salitre. Número 3. O aço de Damasco. Quase 1000 anos após sua invenção, os especialistas em siderurgia continuam debatendo qual era a técnica de produção do aço de Damasco, também conhecido como damasquino e damasceno, em uma época em que não havia muitas facilidades para afiar uma espada, muito menos nos campos de batalha. Ter uma arma que nunca perdesse o fio concedia uma vantagem formidável. Era um aço ao crisol produzido no Oriente Médio, que recebeu o nome da capital do Califado Omíada, e as espadas feitas desse material se tornaram famosas na Europa por seu fio quase eterno, flexibilidade e grandeza. Essas espadas foram fabricadas entre os séculos X e XVIII, e os cruzados ficaram muito impressionados ao ver que podiam cortar um pedaço de seda no ar, abrir uma rocha sem perder o fio e dobrar-se a 90 graus. A metalurgia atual, com todos os seus avanços, ainda não conseguiu estabelecer a fórmula de fabricação do aço de Damasco. O que se sabe é que os carbonetos precipitavam formando faixas de micropartículas, conferindo às lâminas suas características de dureza e flexibilidade. Número 4. O mecanismo de Anticítera. Em 1901, pescadores de esponjas marinhas foram surpreendidos por uma tempestade e se refugiaram na ilha grega de Anticítera. Chegando lá, decidiram tentar a sorte com sua pesca, mas se esqueceram das esponjas quando encontraram um navio afundado e um tesouro em moedas e objetos de valor. Mas o mais valioso que encontraram, pelo menos do ponto de vista histórico e científico, foi um mecanismo de engrenagens que intrigou a ciência por mais de 120 anos. A peça de bronze tinha tantas engrenagens e dentes em cada roda que parecia impossível ter sido construída em 87 a.C., ano em que foi datada. O mecanismo de Anticítera
é chamado de primeiro computador analógico da história, e pesquisas ao longo dos séculos 20 e 21 permitiram estabelecer que era usado para rastrear os movimentos dos corpos celestes e prever eclipses. Não foi totalmente decifrado, pois não está completo, e acredita-se que algumas de suas peças ainda estejam no fundo do mar. Número 5. O pilar de ferro inoxidável de Delhi. Em Delhi, na Índia, há um pilar de ferro com mais de 1.600 anos que tem impressionado especialistas por séculos. Tem uma altura de 7,2 metros e um diâmetro de 41 centímetros na base, estreitando-se em direção ao topo. É um excelente testemunho da história siderúrgica e evidência do alto nível de domínio e sofisticação alcançados pelos antigos metalurgistas indianos, especialmente na fundição de ferro. Sua característica principal é que não é afetado pelo implacável fenômeno da oxidação, apesar de ter ficado exposto às intempéries por 16 séculos. A ausência de corrosão é atribuída a uma notável pureza do material constituinte, equivalente a 98% de ferro metálico, além da formação de uma camada protetora de baixa porosidade ao longo de mais de 1,5 milênio. O pilar de ferro de Delhi foi declarado Patrimônio da Humanidade e precisou ser protegido por uma cerca de baixa altura, para protegê-lo da devoção supersticiosa e do suor e respiração dos visitantes que o abraçavam em busca de boa sorte. Número 6. O sismógrafo de Zhang-Heng. O primeiro dispositivo para detectar terremotos foi um vaso metálico dourado fosco, ornamentado externamente com dragões e cercado por sapos. Foi inventado em 132 d.C. pelo versátil chinês Zhang-Heng, que também criou um telescópio e foi pintor e escritor. Zhang-Heng deixou a corte imperial chinesa perplexa ao apresentar seu invento que podia detectar terremotos tão distantes que nem mesmo quem estava mais próximo dos epicentros conseguia senti-los. Era um dispositivo engenhoso e peculiar em forma de jarro, com uma série de cabeças de dragão de bronze em sua parede externa. Os dragões tinham as bocas parcialmente abertas e dentro delas havia pequenas esferas, também de bronze. Distúrbios na Terra faziam com que as bolas saíssem da boca do dragão e caíssem na boca do sapo. Dependendo da posição ao redor do jarro da dupla dragão-sapo que pegou a bola, podia-se deduzir aproximadamente a direção do terremoto. Este dispositivo foi um precursor do sismógrafo e, embora não pudesse medir a magnitude dos terremotos, indicava sua ocorrência e direção aproximada. Número 7. As espadas Ulfberg. Este é o nome dado a cerca de 170 espadas dos séculos 9 a 11, encontradas na Europa, todas com a inscrição VLF-Berg, ou variações leves dela. Com o tempo, a palavra Ulfberg se tornou uma espécie de marca registrada, gravada nas armas por vários séculos pelos ferreiros francos. Foram fabricadas durante o período de transição entre as espadas vikings e aquelas usadas pelos cavaleiros da Alta Idade Média, sendo consideradas precursoras da tradição medieval de inscrever palavras nas lâminas das armas. Quando essas espadas foram descobertas, os especialistas ficaram surpresos com a pureza do metal, cuja tecnologia de fabricação se pensava estar disponível apenas na Europa 8 séculos depois da datação das armas. Acredita-se que elas possam ter sido fabricadas pelos vikings, que aprenderam a técnica de metalurgistas e ferreiros que conheciam a produção e forja do aço de Damasco. Em 2014, foi encontrada a inscrição Para-Ala, em uma tumba viking do século IX, na Península Escandinava, considerada um possível elo entre a era viking e o mundo islâmico inicial, que teria alcançado pelo menos a tecnologia de fabricação de espadas. Número 8. O disco de Festo. O disco de Festo é um artefato de argila do final da Idade do Bronze, que foi gravado em ambas as faces com selos tipográficos em relevo no material mole, endurecido posteriormente por meio de cozimento. Descoberto em 1908 pelo arqueólogo italiano Luigi Pernier, no Palácio Minoico de Festo, ao sul de Creta, o texto em espiral impresso nele ainda não foi decifrado, permanecendo como um dos grandes mistérios arqueológicos. Ao contrário das escritas minoicas conhecidas, linear A e linear B, 10 dos 45 símbolos do estranho alfabeto são semelhantes a essas formas de escrita. Gareth Alan Owens, helenista, o chamou de Pedra de Roseta Minoica, e alguns especialistas sugerem que poderia ter uma origem não cretense, possivelmente da cultura cicládica das ilhas Cíclades no Mar Egeu, entre 3.300 e 2.100 a.C. O texto contém 61 termos escritos com esses 45 símbolos, e ainda não se sabe se a espiral deve ser lida de fora para dentro ou vice-versa. Número 9.
Os dodecaedros romanos. Os dodecaedros romanos são objetos encontrados por toda a Europa, construídos entre os séculos 2 e 3 d.C., durante o período do Império Romano, embora não sejam mencionados nas crônicas romanas. São poliedros ocos com 12 faces, cada uma com um grande buraco circular de tamanho variável, e possuem uma espécie de pata ou alça em cada vértice. Cerca de 100 desses dodecaedros foram encontrados em diversos países europeus, predominantemente de bronze, embora alguns sejam feitos de pedra fina. Também foi encontrado um icosaedro com 20 faces, com características semelhantes. Embora sua utilidade exata seja desconhecida, especula-se que possam ter sido candelabros, já que em um deles foram encontrados vestígios de cera. Outras teorias sugerem que poderiam ter sido usados como calibradores de tubos de água, suportes para estandartes do Império, dispositivos de adivinhação ou artefatos religiosos. Número 10. As esferas de pedra da Costa Rica. Essas esferas de pedra foram esculpidas pacientemente por nativos que habitavam a atual Costa Rica entre o século 6 d.C. e a época da conquista espanhola. Mais de 500 dessas esferas de diferentes diâmetros foram encontradas na planície do Rio de Quis, no sul da Costa Rica, esculpidas pela cultura de Quis. Embora seu propósito exato seja desconhecido, teorias foram levantadas relacionando-as a calendários ou a navegação. O vandalismo moveu algumas das esferas de seus locais originais, dificultando a avaliação dessas teorias. A perfeição esférica dessas pedras é especialmente surpreendente, considerando as tecnologias disponíveis na época em que foram criadas. Igualmente, as esferas estão organizadas de forma abstrata, distante de qualquer modelo de disposição natural. As menores têm apenas alguns centímetros, enquanto as maiores superam os 2,5 metros. Número 11. O manuscrito Voynich. Em 1912, o comerciante de livros antigos polonês-americano Wilfrid M. Voynich comprou por quase nada em uma biblioteca de um colégio jesuíta italiano um livro ilustrado raro, com desenhos e textos incompreensíveis, tudo feito à mão. Ele esperava que alguém pudesse decifrá-lo e indicar seu valor, mas até hoje não se conhece nem o alfabeto, nem o idioma, nem o autor. A datação por carbono 14 colocou o pergaminho entre os anos de 1404 e 1438, e uma das hipóteses é que Voynich usou antigas peles para escrever o livro e vendê-lo como uma antiguidade. Outras versões sugerem que, devido ao seu estilo de escrita e ilustração, ele foi elaborado no século XV na Europa Central, e afirma-se que Rodolfo II de Habsburgo, imperador do Sacro Império Romano Germânico, entre 1576 e 1612, pagou 600 ducados de ouro pelo manuscrito. Criptógrafos e linguistas de todo o mundo o analisaram, concluindo que se trata de um código sofisticado, um dialeto desconhecido ou um flagrante engano. Ele está exposto na Biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale. Número 12. A Eulípila. Este antigo dispositivo foi a primeira máquina a vapor da história, e acredita-se que tenha sido usada apenas como um brinquedo. A água era aquecida em uma câmara, e o vapor transportado por tubos para uma esfera fechada, exceto por 2 tubos curvos situados em pontos opostos. A força do vapor fazia a esfera girar pela terceira lei de Newton, ou princípio de ação e reação. Foi projetada no século I por Heron de Alexandria, um matemático e engenheiro grego, considerado o maior experimentador da antiguidade, apesar de muitos de seus textos e desenhos terem se perdido. Heron também construiu o primeiro moinho de vento e formulou a fórmula que leva seu nome para calcular a área de um triângulo, conhecendo apenas os comprimentos de seus lados. A Eulípila girava rapidamente graças à estreiteza dos tubos curvos, divertindo as pessoas, especialmente as crianças, motivo pelo qual Heron de Alexandria era apelidado de o Mágico. Heron também descreveu o órgão de água dictessíbio e o odômetro, um dos dispositivos mais antigos para medir distâncias. Lembre-se, em um mundo repleto de mistérios que desafiam a compreensão científica, continuamos fascinados pelos enigmas não resolvidos que nos conectam ao passado e nos desafiam a explorar novos horizontes de conhecimento. Você sonha em viver do YouTube, mas não sabe por onde começar? Está em busca de uma fonte segura de renda extra? Então, conheça o nosso curso de edição de vídeos para o YouTube. Com ele, você aprenderá todas as técnicas de edição no Adobe Premiere Pro, do básico ao avançado, para transformar seus sonhos em realidade e iniciar sua jornada rumo à liberdade financeira. Não perca tempo. Clique no link do primeiro comentário fixado e saiba mais.